Bom, primeiramente a gente tem o sistema decimal, que basicamente ele vai do número 0 até o 9, que é o que a gente utiliza normalmente no nosso dia a dia, né? Então ele começa com 0, né? Aí ele vai de 1, 2, 3, assim por diante, até chegar no 9. Depois do 9, a gente vai repetir o número 1 e adicionar o 0 aqui na frente, né? Então a gente vai ter 9, 10, 11, 12, 13 e assim por diante. O sistema decimal é o que a gente sempre está acostumado, a gente sempre utiliza no dia a dia. Bom, agora a gente tem o número binário, que basicamente ele só tem dois números na sua composição, que é o número 0 e o número 1. Né? Como que ele funciona? Ele basicamente tem a divisão de casas, em que cada casa representa o 2 elevado à oposição da casa. Então, por exemplo, nessa primeira posição aqui, ele representa 1. Né? Porque seria 2 elevado a 0, que então seria 1. E aqui nessa segunda casa ele vai representar 2, porque seria 2 elevado a 1. Nessa terceira casa aqui seria 2 elevado a 2, porque ela representa, então ele representa 4. O 2 elevado a 3, que representa 8, e assim por diante. Então, a partir desse conjunto aqui, os números que tiverem como 1 vai representar essa casa, e então a gente vai somar tudo no final. Então, por exemplo, nesse número aqui, a gente tem 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, que representa 190. Por quê? Porque aqui a gente tem o 1, e nessa casa ele é o 128. Aqui a gente tem outro 1, e nessa casa ele representa 32, e assim por diante. E se a gente for somar então 128 com 32, com 8, com 2, ele vai dar exatamente esse número 190, que é do sistema decimal. Por que a gente utiliza o número binário na computação? É bem simples. Primeiramente, o fato principal é que os componentes eletrônicos utilizam o sistema binário para representar a passagem de energia. Então, se for positivo, então a gente vai representar como 1. Se for negativo, vai representar como 0. Outro motivo também é a questão das operações e ou, que seria a tabela verdade, que todas elas são representadas a partir do número binário. Todas elas podem ser representadas pela operação binária. E o outro fato é pela sua simplicidade, porque a partir só de dois números a gente consegue representar bilhões, trilhões de números, e também o fato da padronização, já que todos os números e todos os eletrônicos utilizam isso, então a gente continua a utilizar eles. Bom, agora a gente tem o sistema octal, que não é muito utilizado, mas ainda presente na computação, que ele vai do número 0 até o 7, ou seja, ele tem 8 números. Né? Então, como que ele funciona? Ele vai começar com 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, depois a gente tem o 6, o 7, e de vez a gente ir pro 8, a gente inicializa no 10. Por quê? Porque a gente não existe o 8 e nem o 9. A gente não utiliza esses dois números. Então, quando for esses dois números, a gente vai começar a partir da segunda casa. Ou seja, aqui seria a primeira casa e aqui seria a segunda casa. Ou seja, seria o 8 representado pelo 10 no sistema octal. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E de vez a gente ter o 18, novamente, a gente vai ter o 20. Aí seria 21, 22, 23 e assim por diante. Ou seja, não tem o número 8 e 9. E quando for o número 8 e 9, a gente avança para uma casa. Certo? Por que a gente utiliza isso? Ele é muito mais fácil que o binário, dá pra ver que se a gente for querer representar qualquer número, esse sistema é muito mais rápido da gente compreender. Além do mais, não havia uma padronização 100% dos computadores, então alguns computadores não tinham arquitetura de 32 bits ou de 64 bits, alguns computadores tinham 12, 24 ou 36 bits, que todos esses poderiam ser representados pelo sistema octal, certo? Além do mais, ele é uma mistura, tá? Se você perceber, ele é um pouco de uma mistura do sistema binário com o sistema decimal, então a gente pode misturar os dois pra gente pegar o melhor dos dois mundos, certo? Onde que ele é utilizado? Bom, frequentemente, o que a gente mais utiliza ele é no Linux, principalmente na realização de permissões. Por exemplo, quando você vai lá no seu Linux e coloca o chmod ou ch1, a gente vai ter que passar o número, né? Que ele é representado por três números. Normalmente, você vai ver aqui o 777. O que que significa isso? Essa primeira casa aqui representa quais são as permissões que um usuário tem. Nessa segunda casa aqui, quais seriam as permissões que um grupo tem. E nessa casa aqui, seria representado a permissão em que outros usuários têm. Então, por isso que muitas vezes, quando você for ver chmod no Linux e passa o número 777, significa que o usuário ele tem todas essas permissões, porque seria a soma dessa casa, dessa casa, dessa casa. O grupo a mesma coisa. E os outros usuários a mesma coisa. Bom, por último a gente tem o sistema hexadecimal, que ele vai do número 0 até o 9, e também depois do 9 ele vai do A até o F. Então, por exemplo, a gente tem aqui, normalmente, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, e a gente não tem o número 10. Como que o sistema hexadecimal funciona? O número 10 é representado pelo A, o número 11 é representado pelo B, o 12 é representado pelo C, D e assim por diante, e quando chega no 16, aí sim a gente coloca o 10, porque seria a representação da primeira casa de dois dígitos. Tá? Aí quando chegar aqui no número 26, ele vai ser um A, né? Se ele for 27, vai ser um B e assim por diante. Então a gente pode ver isso também na outra casa aqui, que seria 20. Né? Aí, aqui tem o 2A, 2B e assim por diante. 3A, 3B, 3C e etc. Bom, por que a gente utiliza isso? Ele é basicamente uma compactação dos números binários. Ou seja, ele consegue representar com apenas um dígito 16 números. Tá? Então, se a gente for querer passar, por exemplo, o número 255,
que seria representado pelo binário 1, a gente só passa duas casas, que seria o F e o F. Quando que a gente utiliza o hexadecimal? A gente usa ele principalmente em linguagens de baixo nível, como na parte de instruções ou parte de cores e endereços. Por exemplo, quando você vai executar alguma ação na linguagem C, você pode perceber que ao você visualizar o endereço, ele é passado em hexadecimal, porque ele é uma representação do endereço de memória em binário. Tá? E isso tudo é gerenciado pelo hexadecimal. E quando você vai passar uma cor também para o computador, de vez a gente passar por número binário, a gente passa por hexadecimal, porque ele fica muito mais simplificado. Imagina você vai querer pegar uma cor azul, por exemplo, e vai ter que passar 45 casas decimais. É muito mais simples a gente utilizar, nesse caso, o número hexadecimal. Certo? Então, quando você está usando aí no seu gráfico, no seu paint, no seu design, qualquer coisa do tipo em relação à cor, você basicamente está passando o hexadecimal, que são números binários compactos.